Bom, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Voltamos para mais uma pauta onde a gente vai falar sobre como montar uma carteira segura de investimentos. Aqui agora, nesse bate-papo, eu conto com a presença do Alexandre Teoharides, que é o Portfólio Manager da Compass, com o Fábio Freitas, que é da Progredir Investimentos, né, uma casa, depois ele vai falar um pouquinho mais sobre a casa, mas uma casa de wealth, né, de wealth management, e com o Vitor Cavalieri, que é um dos nossos heads de alocação aqui da InvestSmart. Né? Queria agradecer aqui a presença de vocês e abrir para falar um pouquinho de vocês e da casa, se vocês puderem passar um pouquinho dessa mensagem para quem nos assiste. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Vou começar falando um pouquinho da Compass. Para quem não conhece, a Compass é uma gestora latino-americana com mais de 25 anos de existência, origem chilena. Hoje aqui na região nós fazemos gestão de quase 40 bi de dólares em 3 áreas de negócios principais: Asset, Wealth e distribuição de fundos. Eu trabalho na Asset do grupo, onde nós temos hoje 7, quase 8 bilhões de dólares sob gestão, distribuídos aproximadamente 2,5 bi em crédito e o restante em equities. Eu sou o gestor de crédito da casa, responsável pelos portfólios aqui no Brasil. Hoje, nas estratégias que nós temos, desde high grade até mais high yield, de crédito mais ilíquido, nós somamos 800 milhões de reais sob gestão. Legal, boa noite, obrigado pelo convite, pelo evento. Espero que a gente consiga esclarecer aí esse desafio, né? Tentar ajudar e contribuir a esclarecer um pouquinho esse desafio sobre como montar um portfólio seguro em tempos tão complexos, né? Meu nome é Fábio Freitas, novamente, sou sócio fundador da Progredir Investimentos. Nós somos um multifamily office voltado para o atendimento de famílias e acho que o grande diferencial do nosso business é integrar de maneira extremamente personalizada investimentos com projeto de vida. Tá? A gente entende na empresa que investimento é um meio de se chegar em algum lugar e não uma atividade fim por si só. Então, a gente quer literalmente conectar dinheiro com fazer a vida dos indivíduos e das nossas famílias, clientes, famílias acontecerem. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. A gente trabalha para o cliente a partir de R$ 1 milhão, né? Que a gente entende que é um ticket mínimo que começa a fazer sentido um planejamento mais sofisticado. E, novamente, um prazer aí. Obrigado pelo convite. Vamos conversar. Quer falar alguma coisa, Cavalieri? Se apresentar um pouquinho? Boa noite para todo mundo. Vitor Cavalieri aqui, faço parte da mesa de renda variável e da alocações aqui da InvestSmart. Principalmente a parte ali de renda variável, com produtos estruturados, carteiras de ações. E um prazer receber vocês aqui. Beleza. Queria começar com a primeira pergunta aqui, falando sobre carteira de investimentos. Acho que a gente tem aqui duas pessoas que podem falar bem sobre isso, né? Mas a gente tem visto um cenário bem mais volátil do que se via há algum tempo atrás, né? A gente tinha um cenário muito mais tranquilo. E o investidor ele tem se preocupado bastante com essa volatilidade toda, tem até se assustado, né? Como é que o investidor pode montar uma carteira de alguma maneira que ele possa se proteger desse cenário ou que ele possa adequar essa carteira a esse cenário que a gente vive hoje? Perfeito. Posso começar comentando um pouco e até relacionando com a gestão que hoje a gente faz no portfólio de crédito aqui no Brasil. Acho que uma das principais formas é através da diversificação. E aí uma diversificação em diferentes níveis, né? Não somente em classes de ativos, mas também nos próprios ativos que compõem cada uma das classes disponíveis para o investidor. Então, trazendo em termos mais práticos, pensando como nós fazemos nos portfólios de crédito, ali na casa hoje a gente busca uma diversificação em diferentes camadas, desde a exposição setorial que nós temos dentro dos portfólios, ou seja, buscar construir carteiras que tenham exposição a empresas de diferentes setores, com diferentes modelos de negócio e que especialmente não tenham uma grande correlação entre si, ou seja, empresas que
consigam, umas com as outras, produzir um risco menor para o investidor por terem atuações e estarem expostas a fatores de riscos distintos. E dentro de cada um dos setores, diversificar também no nível das empresas, ou seja, para cada um deles, escolher mais de uma empresa, identificar aquelas que são as vencedoras de cada uma desses setores. A casa, nesse aspecto, ela segue muito a filosofia bottom-up, ou seja, uma proposta de exatamente escolher as teses de investimento, as companhias que são vencedoras e dessa forma conseguir produzir um portfólio com menor risco. Porque nesse ambiente de incerteza que você descreveu, é bastante complexa a tarefa de antecipar exatamente quais vão ser aqueles setores vencedores, quais vão ser as empresas que serão bem-sucedidas e aquelas que não serão. E a melhor forma, portanto, de conseguir se proteger é através dessa pulverização e da seleção. No caso de crédito, em particular, que é um instrumento mais assimétrico, né? Uma vez que você tem um retorno fixo, você investe, por exemplo, num papel que paga CDI mais 2, CDI mais 3. Se você carregar até o vencimento, esse é o retorno que você terá, mas ao mesmo tempo, se algo acontecer com a empresa no meio do caminho, a possibilidade de perda pode chegar a 100% do patrimônio investido. Então, para conseguir, nesse tipo de ambiente, diversificar, é exatamente alocar naquelas companhias que nós sabemos que, ao longo da história, em diferentes momentos, alguns similares, outros distintos aos que estamos vivendo, mas que também foram momentos de estresse, elas conseguiram aguentar, conseguiram sobreviver e passaram inócuas por esse período. Então, essa tem sido a principal diretriz hoje da nossa alocação e que acredito que valha para os investidores de modo geral. Quero, acho que esse assunto é fundamental. A gente vive um cenário, e aí eu vou tentar puxar algumas interpretações, desde Lagarde, no Banco Central Europeu, até um time de uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo, ativa, uma gestora ativa de renda fixa como a PIMCO, em suas conversas mais seculares, mais estruturais, elas admitem que viveremos muito mais do que estamos vivendo agora do que o que foi na última década, né? E a gente concorda muito com isso, tá? Tem transição energética, tem conflitos bélicos em pleno 2023, tem uma inflação que veio para o maior nível do mundo desenvolvido nos últimos 45 anos, tem um assistencialismo que não é verdadeiro apenas nos países emergentes, ele é global, né? Estados Unidos foi um dos que mais exagerou no assistencialismo durante a pandemia. Então, temos muitos assuntos, temos reorganização da globalização, né? Traz um pouco mais para perto, elimina países com ditaduras. Tem muitos temas que... conflito, problemas potenciais climáticos, a gente vê inundações, furacões e tudo agora acontecendo em regiões que nunca teve, né? Então, quando a gente soma todas essas fontes distintas, e eu acho que é só esse enquadramento da realidade para o investidor, é uma realidade nova onde tudo acontece ao mesmo tempo, isso porque eu não falei de uma crise sanitária como a pandemia que mudou comportamentos de consumidor e de indústrias, né? Então, quando você coloca toda essa miscelânea em conjunto, teremos um mundo mais complexo. E aí o investidor ele tem que estar se preparando para esse mundo mais complexo. Vivemos antes desse olho do furacão começar, com pandemia e essa virada de chave de inflação no mundo e de juros, vivemos 10, 15 anos de juros zero. Então, o juro zero, gente, é capital farto e é apetite para risco. E a gente não vai viver isso, provavelmente, a não ser que aconteça uma catástrofe na próxima década. Então, acho que entender que o cenário é mais desafiador e mais complexo é necessário para o público, para o investidor, para que ele tenha esse pano de fundo. Nivelado isso, a gente tem que tentar as missões de como construir um portfólio mais seguro. E só me alongando um pouco mais, eu acho que o mercado financeiro ele nos dá... O pessoal brinca que não tem almoço de graça. Eu acho que tem dois, tá? Um deles, eu concordo 100% contigo, é a diversificação, indiscutível. É um almoço de graça, sim, se minimamente bem feito. E o outro que eu sugiro para qualquer investidor, ainda mais num ambiente como esse, é o gradualismo. Porque quando você vai se testando como investidor em teses de investimentos que você não tem domínio, você vai entrando aos poucos e você vai se testando como investidor, aceitando alocações gradualmente mais complexas, gradualmente mais voláteis. Quando você usa o gradualismo a seu favor,
você evita retrocessos e evita ter que desmontar um portfólio porque você não conseguiu chegar onde você queria ou você não tolerou aquela trajetória, né? Então, acho que diversificação junto com gradualismo e o reconhecimento da complexidade do cenário que provavelmente viveremos e estará muito mais próximo do que vivemos hoje do que há uma década atrás, de juros zero nos Estados Unidos, de juros negativos na Europa. Eu acho que essa é esse grande enquadramento que a gente precisa se confrontar com a realidade. Fábio, aproveitando que você tocou nesse assunto da complexidade do cenário, mudança do cenário, né, cíclica e tal, como que você vê as melhores estratégias de gerenciamento para a gente manter a carteira segura e não é eliminando o risco, porque existem diferentes tipos de risco, né? Tem o risco sistêmico, o risco de perder uma oportunidade, o risco de... você até já comentou isso também. Então, assim, como que você faz uma gestão, um gerenciamento para manter a carteira segura e driblar esse risco? Tá bom, vamos lá. O brasileiro ele é muito acostumado ao CDI, né? A gente tem aquela cultura de CDI, aquela cultura de que busco uma menor volatilidade. O brasileiro também é muito acostumado com título bancário, os bancos, o sistema financeiro brasileiro garantindo a recompra dos títulos pela taxa oferecida, sem deságio, sem ágio, né? Então a gente no Brasil está mal acostumado, a gente acha que a renda fixa é fixa mesmo, enquanto a renda fixa não é fixa, né? No final das contas, a gente tem uma cultura de sistema bancário / CDI que nos leva a encarar a renda fixa como algo que não tem variação. Esse é um perigo porque a gente precisa ter um entendimento mais profundo sobre isso. Mas dentro dessa linha, o que é risco, né? Risco de volatilidade de mercado? Risco de variações de mercado? É uma interpretação de risco que predomina com o investidor brasileiro em geral, né? Claro que a gente está falando de diversos níveis, do mais leigo ao mais sofisticado, mas em geral. Eu gosto de trazer uma outra provocação do que é risco. Será que é risco mesmo como a minha carteira se comporta ao longo do tempo, com um pouquinho mais ou um pouquinho menos de instabilidade? Ou, como a gente olha lá na empresa, projetos familiares, o maior risco de um indivíduo ou de uma família é daqui a 30 anos ele não ter dinheiro suficiente para cumprir o projeto de viver de renda dele. Eu acho que essa é a reflexão. Tá? A gente está muito sempre apegado a risco ser algo de uma trajetória de um portfólio. Claro que também é. Isso é volatilidade, risco sistêmico, risco não sistêmico. A gente vai diversificar, vai entender profundamente o que aquele investidor tolera e o que ele não tolera, né? Só um profundo conhecimento do investidor e da família do investidor nos oferece a bagagem necessária para que a gente realmente consiga formatar um portfólio para ele, com as classes de ativos, renda fixa, atrelada a CDI, pré-fixado nominal no Brasil. Eu acho sempre um risco muito assimétrico, porque a gente vê loucuras no Brasil acontecendo com política monetária. Juros reais mais IPCA é um título fantástico para o Brasil em vários momentos. Então a gente pode combinar classes de ativos e olhar para esse objetivo de estou tratando um portfólio preocupado com oscilação, com volatilidade. Mas a minha provocação é, você está se questionando o que esse possível excesso de preocupação com conservadorismo de curto prazo pode impactar na tua formação de patrimônio de longo prazo, e você chegar aos seus 50, 60, 70 anos de idade sem ter patrimônio suficiente para cumprir aquilo que a tua família deseja, com o que você deseja. Então, acho que a gente tem que combinar desde uma visão de classes de ativos, combinar essa lógica de entendimento profundo do cliente com composição de portfólio, mas a gente não pode deixar, como profissionais de mercado, de provocarmos o cliente para olhar para esse projeto como um todo. Se esse projeto como um todo não estiver sendo olhado, a surpresa aos 50, 60, 70 anos de idade pode ser irreversível na minha forma de enxergar. Acho que os pontos do Fábio são perfeitos, e complementando com algumas visões, algumas questões que nós sempre refletimos na Compass quando a gente fala de gestão de risco, né? Acho que uma delas está relacionada a esse primeiro ponto da definição do risco, né? Ou seja, qual é a métrica que vai ser adotada, mas especialmente qual vai ser a forma de mensurar esse risco ao longo do tempo. Nesse viés que foi mencionado sobre o investidor local, utilizar muito a volatilidade como referência para determinar o nível de risco de um ativo ou classe, enfim, acaba que ele fica também enviesado a olhar muito o passado, né, olhar o que aconteceu numa determinada janela que ele está usando como referência
para computar essa volatilidade, mas ele ignora ou acaba subestimando o que virá à frente. Uma das minhas referências principais quando se fala de gestão de portfólios é o Howard Marks, acho que é um cara completamente diferenciado, brilhante nessa área, e numa das publicações mais antigas que ele fez, alguns textos relacionados exatamente a risco, uma das passagens mais célebres era exatamente a reflexão que ele fazia sobre como é muito mais arriscado você, na verdade, estar se posicionando em uma determinada classe, um ativo, quando ela já passou por uma valorização exacerbada, quando os prêmios de risco já estão muito menores, mas que para muitos investidores com esse viés cognitivo, acreditam que esse é um momento mais tranquilo, ou seja, o Bovespa, digamos, bateu 120 mil, agora é o momento mais tranquilo porque está numa fase de retornos altos, de retornos positivos sucessivos. Então agora eu vou entrar, quando na verdade esse é um momento mais arriscado para se posicionar, porque é um momento no qual os prêmios estão mais comprimidos e, portanto, há mais probabilidade, há mais chances de esses prêmios aumentarem, causando uma desvalorização do ativo, do que o contrário, do que essa tendência de alta se sustentar. Então, acho que uma forma do investidor conseguir gerenciar o risco e conseguir preservar os seus retornos no longo prazo é exatamente se atentar e fugir desses movimentos de manada que muitas vezes a gente vê no mercado. E a literatura é rica sobre isso, fica evidente como se posicionar em momentos nos quais os ativos estão desvalorizados, nos quais os prêmios de risco estão historicamente elevados, por mais que exista uma oscilação no curto prazo, em janelas mais longas isso vai se traduzir em retornos mais elevados. E no crédito isso ficou bastante visível. Depois do evento das lojas americanas, no início do ano, nós tivemos uma abertura aguda dos spreads no Brasil, ou seja, o prêmio de risco de crédito aumentou muito ao longo do primeiro semestre, atingindo um pico ali em maio. E o que para nós sempre ficou explícito e defendíamos, preconizávamos quando falávamos com os investidores, era exatamente que aquele era o momento mais oportuno para entrar na classe. Ou seja, apesar da volatilidade que foi mais aguda no passado, naquele mês de maio, abril, quando a gente viu os spreads baterem em níveis quase similares aos da pandemia, nós tínhamos convicção que era um momento mais oportuno. Foi até um momento no qual nós fizemos uma captação para um dos nossos fundos com o intuito de explorar essas oportunidades e se revelou acertada. Nos meses seguintes, nós passamos por uma reversão importante, parcial, ainda não integral desses prêmios, mas que trouxe um retorno vantajoso para os investidores que nos acompanharam. Então, acho que esses dois pontos são centrais. A métrica que vai ser utilizada para mensurar risco e, independentemente da métrica, adotar uma visão prospectiva, futura. E, além disso, ter disciplina na execução, no acompanhamento dessa métrica e na gestão do portfólio. Não se desviar de mandatos do processo que foi estabelecido. E aí, trazendo para um lado mais prático, algo que nós executamos com rigor, de uma forma bastante estrita na gestão das nossas carteiras, é precisamente adotar uma regra de stop loss. Então, o que significa isso em termos mais práticos? Significa, quando nós vemos ativos passando por desvalorizações mais agudas, por movimentos atípicos, extremos em relação ao seu histórico, adotar uma zeragem da posição, uma redução realmente brusca, para evitar perdas posteriores. É uma forma de se disciplinar, de limitar perdas, que é um dos pilares também da gestão de portfólios. A gestão sempre vai ser marcada por acertos e erros. Acho que é dever do gestor buscar se informar, se capacitar para acertar mais do que errar e, quando errar, limitar suas perdas, para que elas não comprometam os ganhos realizados em outros momentos de mercado. Legal. O Fábio tocou num ponto que eu gostaria de até emendar para a próxima pergunta, que foi a questão do assistencialismo, da liquidez abundante, ou seja, muito dinheiro no mercado como um todo, assim, as pessoas e hoje a gente vê que está até difícil de frear essa inflação que continua correndo lá fora, né? Liquidez é um fator de risco, eventualmente, para um portfólio? Sem dúvida, porque a liquidez ela vai determinar a capacidade do investidor em realizar
aquela posição, ou seja, monetizar aquele ativo que ele possui dentro de uma janela de tempo especificada. Então, um investidor, por exemplo, que de um momento para outro vai precisar fazer liquidez para fazer a compra, não sei, de uma casa, de algum bem, ou ter que cobrir uma despesa não antecipada, se ele tiver uma carteira muito imobilizada, com pouca liquidez, isso vai se traduzir eventualmente em uma perda que não aconteceria em um outro cenário, no qual ele não precisasse dos recursos imediatamente. No meu caso, como gestor de crédito, o princípio vale também. A liquidez é um risco que nós monitoramos com cuidado, com bastante zelo por lá, porque o mercado de crédito ainda é menos profundo do que outros mercados aqui no Brasil. Por exemplo, o mercado de ações tem uma liquidez hoje quase comparável ao de mercados mais desenvolvidos, mas o mercado de crédito opera uma fração do mercado de ações. Então, dependendo da situação do meu portfólio, se eu tenho resgates mais acentuados, ou se eu preciso me desfazer de um ativo para entrar numa outra posição, se concomitantemente eu não tenho atenção à liquidez, ou seja, a como eu vou conseguir monetizar ativos da minha carteira para pagar resgates ou para entrar em um outro investimento no qual eu me comprometi, isso pode gerar perdas para o meu cotista, por melhor que seja o investimento que eu queira fazer com aquele recurso, e por mais nobre que seja, por mais que seja o dever fiduciário de honrar todos os resgates que sejam solicitados. E aí uma atenção especial que nós temos é para a classe de crédito mais ilíquido, que é uma atenção que vale também para outros investimentos que nós comumente chamamos de investimentos alternativos, que são aquelas classes nas quais existe um prêmio adicional, especialmente por não ter liquidez, por ter menos investidores analisando, se debruçando, e o que é uma vantagem para o investidor pode se transformar numa perda se esse fator de risco, se a liquidez não for administrada. No fundo high yield que a gente toca, a gente tem essa preocupação dobrada então com liquidez, porque lá, por exemplo, é um portfólio no qual nós sabemos que a liquidez dos ativos é menor ainda do que nos ativos de alta qualidade de crédito, que tem uma liquidez um pouco mais aceitável aqui no Brasil. Então, essa questão é realmente determinante, porque se é relegada, acaba gerando eventualmente uma perda para o investidor que pode ser ampla. Do ponto de vista do multifamily office, isso vale também, essa questão de cuidar dessa liquidez do investidor? Walter, a gente faz o processo de liquidez, ele é o ponto de partida de qualquer estruturação de portfólio, tá? Desde necessidades e coisas urgentes que possam acontecer na vida de um indivíduo, de uma família, até oportunidades, né? Oportunidades essas que podem ser uma aquisição de um bem que está descontado ou aquisição de algo no mercado financeiro. Eu costumo dizer que a liquidez ela também precisa ter uma parte da liquidez do portfólio de um investidor e de uma família que esteja olhando para estar preparada para se aproveitar de algo no mercado financeiro. E eu acho que trabalhar profundamente o tema liquidez na estruturação de um portfólio como pilar básico ainda gera um efeito indireto na nossa forma de interpretar a coisa. Tá? Qual é o efeito indireto? Se eu mostro para aquele cliente, para aquele investidor, que todos os possíveis eventos para demandar uma utilização de dinheiro foram mapeados e uma parte do patrimônio dele segregada para essas possibilidades, eu entendo que o cliente, o investidor, ele cria um efeito subjetivo, psicológico do tipo: se tudo foi extremamente esgotado no debate das minhas necessidades de liquidez, eu posso trabalhar o resto do portfólio com mais tranquilidade para o médio e longo prazo. Então, no nosso entendimento lá na empresa, gerar um portfólio robusto de liquidez com tempo dedicado ao assunto, uma reserva de giro, desemprego, orçamento, saúde, auxílios familiares, tem uma lista extensa de um checklist que a gente tenta exercitar. Não apenas ele traz uma segurança para aquela família, para aquele proprietário daquele patrimônio, de que, ufa, eu estou preparado para as minhas eventuais necessidades de utilização de capital, como eu libero o resto do patrimônio dele para trabalhar de maneira potencialmente mais agressiva, mais volátil, mais voltada para médio e longo prazo. E quem sai ganhando é o próprio investidor, porque na prática ele é uma maneira psicológica dele aceitar melhor o risco. Porque se qualquer evento acontecer, aquela parcela de liquidez está segregada para ele
com N motivações de utilização, entendeu? É assim que a gente enxerga esse tópico. E essa liquidez, o objetivo ali é poder monetizar, como o Alexandre falou, para aproveitar uma eventual oportunidade de mercado. E assim, para cumprir esse objetivo, né, atingir esse objetivo de aproveitar a oportunidade do mercado, quais indicadores econômicos ou tendências de mercado esse investidor precisa acompanhar assim, para ter essa tomada de decisão no momento certo? Ele consegue fazer isso ele acompanhando a decisão do Copom, as notícias sobre inflação, a manchete dizendo que a bolsa bateu a alta? Assim, como é que o investidor comum precisa acompanhar para tomar essa decisão? Tá, deixa eu só dar um passo atrás, que a gente falou de carteira segura há pouco tempo, e eu não falei talvez do principal fator, tá? Só bem breve. Não existe carteira segura, na nossa interpretação, projeto financeiro e patrimonial seguro, se não existir alocação global. Tá? Só para o investidor não deixar de capturar essa mensagem. Tá? A alocação global ela é fundamental para que qualquer indivíduo durma bem a cabeça no travesseiro, morando e concentrando patrimônio no Brasil. Tá? E o mundo hoje permite uma janela de oportunidade fantástica para renda fixa, para ganhar 5, 5,5%, 6% ao ano em dólares de uma maneira muito segura. Não estou falando em aventura, não estou falando em alocações agressivas. Tá? Muito segura. E aí, voltando no teu ponto, desculpa esse desvio, mas acho que é um comentário que eu não podia deixar de fazer. A gente é muito favorável que o investidor se instrua. Tá? A gente acha que o investidor que conheça mercado, variáveis, produtos, economia, política, ele é um investidor que naturalmente ele vai aceitando mais a avaliação e a complexidade de determinadas estratégias, de determinadas estruturas. Tá? Então é sempre bom ter uma noção de como é que está indo a economia, é sempre bom acompanhar a inflação, acompanhar a taxa de juros, mas isso não necessariamente é uma solução para a tomada de decisões. Claro que, vendendo o meu peixe, o que eu faço da vida, eu acredito muito em especialização. Tá? Se eu tiver um problema de saúde, eu posso tentar me informar sobre isso. Né? Se eu quiser emagrecer, eu posso tentar me informar sobre isso. Mas eu preciso de um médico. E não é qualquer médico. Se o problema for nos olhos, é um oftalmo. Se o problema for no coração, é um cardiologista. Né? Então, a gente precisa ter uma maturidade de usar especialistas. Ponto. Se a gente tem um problema legal na nossa vida, a gente vai buscar um advogado. Se a gente tem uma demanda de contador na nossa empresa, nos nossos negócios, no nosso imposto de renda, a gente vai contratar um tributarista, um contador. Né? Então, eu acho fundamental que os investidores se instruam, que acompanhem a economia, que acompanhem o mercado financeiro, mas não caiam no erro de achar que isso é suficiente e de que eu não preciso do meu médico especialista para o assunto A, B ou C. Tá? Não tem jeito, gente. A sociedade, as empresas, o sistema se forma com complementos de especialização. E é para isso que existem as várias carreiras, as várias segmentações, para que a gente tenha esse tipo de otimização das nossas demandas. Né? Eu olho na empresa de determinada forma para crédito privado, mas passou dali, eu vou buscar um especialista de um fundo de crédito privado. Fábio, mas você não é o sócio responsável pela estratégia de alocação de um multifamily office? A gente tem que ter honestidade intelectual e reconhecer especializações. Então, para uma estratégia mais conservadora de crédito privado, com grandes nomes, eu consigo navegar uma alocação direta para a pessoa física. Para uma estratégia high yield, seria irresponsável da minha forma de enxergar propor isso como uma alocação direta. E aí você vai buscar um especialista que só faz isso no dia dele inteiro, dorme provavelmente e acorda pensando em empresa. Né? E pensando em empresa com aquelas características. Então, essa segmentação para mim, em resumo, se especialize, acompanhe mercado, acompanhe variáveis, mas não entenda que isso é uma autossuficiência, porque o prejuízo pode ser muito grande. Acho perfeito esses pontos. O que eu complementaria nessa pergunta sobre indicadores para acompanhar a macroeconomia, para acompanhar o cenário de modo geral, tem hoje uma vasta gama de indicadores e cada um deles com o seu valor, dependendo da fase do ciclo econômico que você está vivendo. Obviamente, aqueles com capacidade de... Aqueles leading indicators que a gente chama, os indicadores antecedentes, têm um valor
maior e acabam tendo, portanto, uma capacidade de explicar melhor o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mas acho que dois pontos são importantes nessa pergunta, né? Primeiro, em relação aos indicadores que os investidores devem acompanhar, mais do que querer acompanhar os indicadores, ele tem que entender que a capacidade deles influírem na performance dos ativos vem muito do fato de eles acabarem desviando do que é o consenso, por exemplo, do que é o consenso para desemprego nos Estados Unidos na próxima leitura, ou para o que é o consenso de inflação na próxima leitura aqui no Brasil, do que é o indicador propriamente dito. E é muitas vezes difícil, pela própria volatilidade desses indicadores, pela natureza estatística deles, conseguir sempre acertar para onde eles vão, ou seja, saber se o indicador vai vir diferente do consenso ou não, porque uma parte já está precificado nos ativos, ou seja, se a inflação, todos esses indicadores têm consenso de mercado e esses consensos em mercados eficientes já estão refletidos nos preços. O que cria a oportunidade de geração de valor é se algum investidor tem uma visão diferente, tem algum insight diferente que dê a ele uma capacidade de fazer uma projeção mais assertiva desses indicadores e identificar desvios em relação ao consenso de mercado. Porém, isso é muito difícil de fazer na prática, essa é a realidade. Não adianta agir com soberba e achar que isso é fácil de fazer, porque não é. E como eu falei, pela própria natureza estatística dessas variáveis. Como que nós trabalhamos essa questão dentro da gestão dos portfólios aqui na Compass? Acho que de duas formas. Uma delas é, obviamente, tentar entender quais são os indicadores que mais são relevantes no momento, na determinada conjuntura. Então, a inflação com que o mercado está se preocupando, com a atividade, com geração de emprego. Tem sempre variáveis que são mais determinantes dependendo da conjuntura. E para cada uma delas, no lugar de ficar trabalhando individualmente com projeções, se a inflação em um determinado mês vai ser 0,30 ou 0,40, se preocupar, na verdade, com cenários. O que vai acontecer, por exemplo, com as empresas que eu tenho no meu portfólio se a Selic no final de 2024, ao invés de terminar em 9,5%, acabar em 11%? Será que alguma dessas empresas vai sofrer? Elas não vão conseguir gerar caixa suficiente para continuar pagando a despesa financeira que elas têm? Será que alguma empresa mais alavancada vai acabar sofrendo um evento de crédito, porque já são vários e vários meses com uma política monetária contracionista que tem onerado as empresas? Então, mais do que ficar trabalhando com projeções individuais, pontuais desses indicadores, a gente tenta trazer essa análise de cenários. E aí o segundo pilar é exatamente pensar, bom, então nas teses que eu tenho, quais que conseguem se proteger nos cenários extremos negativos? Por exemplo, para crédito, o pior cenário é exatamente se você tiver um choque de juros que leve a Selic para patamares que pressionem as empresas, como a gente teve um pouco no primeiro semestre. A gente viu uma série de empresas com dificuldades para pagar juros, para conseguir continuar honrando o serviço da dívida, e algumas delas entrando em recuperação judicial, enfim, passando por eventos de crédito. Então, nos diferentes cenários, tentar entender quais empresas vão sobreviver e quais não são, para alocar, porque esse trabalho, digamos, de ficar operando em alta frequência, fazendo projeções individuais de indicadores para capturar esses desvios, claro, tem gestores que fazem, tem mandatos desse tipo, mas pelo menos na nossa visão, mais que segue uma filosofia mais fundamentalista, mais bottom-up, cuja proposta é realmente identificar teses de investimento vencedoras, tem uma visão mais de longo prazo, a gente se preocupa mais com essa distribuição de probabilidade, esses cenários para essas variáveis, do que ficar se preocupando no curto prazo em tentar identificar esses desvios que eu falei. E uma outra, e também essa filosofia nossa é baseada no fato de que muitas vezes o investidor que se propõe a fazer isso é porque ele se engana, ele crê que no passado isso era possível, ele olha as séries históricas e acha que existem correlações, ele acha que existe uma forma de prever, ele é um outro tipo de viés cognitivo estudado muito em finanças comportamentais, né, de olhar o passado e achar que ele era mais previsível do que de fato ele é, e aí ele extrapola isso para o futuro. E aí que ele acaba incorrendo em erros. Então, por saber que isso é típico do ser humano, é que a gente evita
enveredar por esse caminho e prefere trabalhar com cenários, com distribuições de probabilidade e, por ser analista de crédito, focar sempre nos cenários extremos negativos. Se é difícil para um profissional trades de curto prazo e alta frequência, imagina para uma pessoa física que tem uma carreira, que tem uma vida, que tem uma família, que tem outro foco que não o mercado financeiro, né? Acho que aqui alguns pontos que são muito importantes foram colocados e o que a gente precisa ter em mente é que esse bate-papo que a gente tem aqui com vocês, enfim, não é algo efetivamente para falar assim, olha, sua carteira a partir de hoje deve ser A, B ou C. Nós estamos colocando aqui algumas situações, né, algumas informações de mercado, mas o profissional é o cara que vai desenhar esse portfólio com você, é esse profissional que vai buscar trazer um entendimento eventualmente de alguns indicadores, algumas coisas nesse sentido, para montar esse portfólio. Bom, o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos vocês e abrir aqui para as considerações finais nesses últimos minutos que nós temos aqui. Bom, queria novamente agradecer a oportunidade. Acho que deu para ter um papo bem completo sobre gestão de portfólio, sobre como os investidores deveriam se atentar a diferentes aspectos que acabam determinando os retornos no longo prazo. Acho que uma ênfase que eu queria fazer naquela questão de liquidez, por viver muito o universo de crédito e por trabalhar, portanto, com um mercado menos líquido, essa é uma questão que acaba sendo uma preocupação diária. E um outro conselho que eu passaria é sempre nessa análise de liquidez, lembrar que a liquidez, infelizmente, ela some quando você mais necessita. Então, é exatamente no momento de estresse que você precisa realizar algum ativo, você precisa monetizá-lo para pagar um resgate ou para honrar uma despesa ou para reduzir o risco do seu portfólio, que essa liquidez se esgota e aí para você zerar uma posição, você acaba incorrendo em um prejuízo bem maior do que a história sugeriria em tempos normalizados. Então, um exercício que é importante para o investidor fazer nessa área é exatamente pensar não em cenários normais, mas em um cenário de estresse. Se a liquidez precisar ser acessada, ela vai estar ali disponível. A gente viu, por exemplo, no universo de crédito no passado, em cenários extremos, como foi o caso da pandemia, muitas vezes até LFs de grandes bancos, né, as letras financeiras, perderam liquidez ou tiveram negociações em preços completamente anormais, atípicos, totalmente desconexos do risco de crédito dos grandes bancos. Então, LFs que pagavam, sei lá, CDI mais 3, mais 4, de Itaú, Bradesco, enfim, de grandes bancos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar nessa área de liquidez, porque essa é a nossa experiência. Quando você mais precisa, ela acaba desaparecendo. Legal, gente. Obrigado pelo bate-papo, pelo convite novamente. Lá na Progredir Investimentos, a gente olha muito projeto a projeto, mas para não ficar sempre com respostas de que só olhamos o individual e para atender também o público que está nos ouvindo, eu acho que tem duas alocações que são muito favoráveis hoje, tá? Para a gente tentar, de uma maneira mais prática, responder. Brasil, me agrada demais, claro que numa seleção extremamente responsável de risco de crédito, juro real mais IPCA. Tá? Juros reais, pelas dúvidas fiscais, pelo resíduo de problemas corporativos, ainda tem um posicionamento com coisas muito atrativas, tá? Com taxas, sejam em títulos isentos ou não, que podem superar 7% ao ano, pré-fixado real, e você ainda ganha inflação, e aí sem nenhum viés político. Normalmente, governos que gastam mais e que às vezes flertam com irresponsabilidade fiscal, seja o governo passado, seja esse atual, podem pressionar a inflação. Tá? E minha preocupação na empresa nunca é ter viés político, é sempre olhar para o investidor e falar o que eu preciso fazer para te proteger. Né? Então, me agrada muito no Brasil juro real mais IPCA, olhando para prazos superiores a 4, 5 anos. Eu acho que é muito atrativo. E lá fora, a renda fixa, que lá fora o mercado, para quem não conhece, é um mercado predominantemente pré-fixado, mas você consegue comprar hoje, e não é nossa preferência só ativos diretos, tá? A gente usa muito fundo também. Mas só para dar exemplo, você consegue comprar hoje um bond corporativo global, análogo a uma debênture brasileira, de empresas como Bank of America, JP Morgan, Coca-Cola, Apple, Amazon, Johnson & Johnson, Nike,
ganhando 5, 5,5%, 6% ao ano em dólares. Tá? Então, acho que para tentar só ser um pouquinho mais objetivo, acho que essas duas frentes de alocação, claro, tem outras N, multimercados de qualidade, fundos de ações, sempre tem um monte de coisa, mas se eu fosse hoje ser um pouco mais tendencioso, olhar para esse tipo de oportunidade no Brasil de juro real mais IPCA bem selecionado, sem muita aventura em risco de crédito, porque a pessoa física não pode se aventurar em risco de crédito, que é risco de tudo ou nada. É risco de ruptura, é risco de ficar sem dinheiro se errar a seleção, né? E esses bonds corporativos high grade, de altíssima qualidade de crédito, dos ícones do capitalismo global corporativo, são, para mim, duas oportunidades hoje muito tentadoras que o cenário está oferecendo. Obrigado, prazer, boa noite para vocês. IPCA mais 7, dólar mais 6, né? É isso, né? Não é pouca coisa, né? Vai sacudir no curto prazo, é o que ele falou, né? Aí você vai se posicionando e às vezes você vai sofrendo, mas se você tiver um pouco de disciplina e um olhar um pouquinho mais para frente, é muito ganhador, sem dúvida nenhuma. Queria agradecer também a participação de vocês aí, ter recebido esse convite de noite aqui pós-expediente. E obrigado aí por terem esclarecido muita coisa aí para os clientes da InvestSmart. Beleza, gente. Já tem happy hour agora, não? Valeu, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam e aguardem aí para nossa próxima pauta. Um abraço a todos.